Boa noite aos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria, né? Jesus é a nossa alegria, é a nossa força. Jesus é tudo para nós, né? Quando eu cheguei aqui, estava aqui orando, o pastor Gilmar chegou pertinho de mim e falou sobre meu irmão, e eu lembrei, não podia deixar de falar sobre isso também. Meu irmão ficou 5 meses no hospital e já está em casa. Foi uma luta, foi algo tremendo, mas Deus fez um milagre na vida dele. 3 meses na UTI e 2 meses no quarto. Mas ele voltou para casa. Minha maior alegria, ele está se recuperando, foi muito difícil. Uma bactéria entrou no organismo dele, comprometeu o pulmão, o coração, os rins. Mas ele está recuperando em todas as áreas. E essa semana mandou uma foto. Ele já está sentando na cadeira lá e se alimentando. E chorando de poder se alimentar. Esse é Jesus, esse é o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes eu fui lá, vi ele totalmente entubado. Quem olhava assim parece, poxa, não tem mais jeito. Mas aquilo que não tem mais jeito para o homem, tem jeito para Deus. O Senhor visitou, o Senhor alcançou a vida dele. Grandes coisas tem feito Deus por nós, por isso estamos alegres. O Senhor tem feito maravilhas na nossa vida, e eu creio. Eu vou ler uma palavra que Deus colocou no meu coração quando recebi o convite e comecei a buscar o Senhor. Está em João capítulo 2 e o versículo 10. Como nosso irmão falou aqui, nós somos vasos de barro. A preciosidade é o Senhor Jesus que está em nós. João capítulo 2, versículo 10, e nos diz assim: E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Essa palavra nos mostra as bodas de Canaã e a água transformada em vinho, como muitos irmãos aqui conhecem, amantes da Bíblia sabem. E antes desse capítulo 2, no capítulo 1, mostra Jesus sendo batizado, né? Jesus ele foi batizado em Betânia por João Batista. Betânia que ficava na Judéia, na parte sul de Israel, parte mais baixa de Israel. E quando ele foi batizado, ele ficou os 40 dias no deserto, mas o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi revestido do poder de Deus e enfrentou o deserto, enfrentou a tentação e venceu. Quando voltou, ele ainda foi para a sinagoga e pegou o livro do profeta Isaías e leu aquele trecho de Isaías 61, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar boas novas aos pobres, né, a curar os quebrantados. Então, ele seguiu o ministério dele. Ele ainda não era público, ninguém o conhecia, estava com 30 anos, mas estava ali o momento de iniciar o seu ministério. E ele saiu ali da Judéia, foi para Samaria, parte mais alta.
E também de Samaria ele foi até a Galileia. E nesse caminho já separou os discípulos para estarem com eles. Alguns ali já foram separados: Filipe, Natanael, João, Pedro e André. Foram separados e já começaram a caminhar. Foram escolhidos por Jesus para serem discípulos e em seguida se tornarem apóstolos. Discípulos é aquele que está aprendendo, está conhecendo o Senhor, está entendendo o que Deus faz na nossa vida. Eu me lembro que quando eu fui para o Senhor, eu era tão pequeno, eu era uma criança ainda. E eu estava com sede de Deus. Acredito que eu tinha em torno de uns 10 anos de idade. E ainda na Igreja Católica, alguns que conhecem em Taubaté a Igreja São José Operário, que fica ali na Vila São José, né, na Faria Lima. E naquela época a igreja era, e a igreja continua grande, né, muito grande. Tinha uma fileira de banco, a primeira, a segunda fileira de banco bem maior que essas daqui, a terceira e a quarta fileira de banco. E eu, como uma criança, ainda estava falando com Jesus, falando com Deus. E eu falei assim, naquela fileira: Jesus, o Senhor é o meu professor. E eu pus a mão na boca, porque eu achei que eu estava ofendendo a Jesus, chamando ele de professor. Eu pus a mão na boca no mesmo instante. Só que passou a primeira, segunda, terceira fileira, tinha o Walter, que era dono da livraria católica. Na terceira fileira ele se levantou e falou assim: olha, Jesus é o nosso professor. Deus já estava falando comigo desde pequeno. Eu entendi a voz do Senhor. Então o Senhor, ele nos chama, como chamou os discípulos aqui, para uma caminhada, para uma trajetória. E eles foram nessa caminhada até a Galileia, até Canaã da Galileia. E ali em Canaã da Galileia estavam os discípulos e estava a mãe de Jesus. E eles foram convidados para as bodas, que é uma festa de casamento. E o casamento dos judeus é algo tremendo, né? Era uma semana de festa. Ô delícia, hein? Uma semana de alegria, porque era o casamento que é muito importante. E nesse casamento, eles chegaram no terceiro dia. Mas aconteceu algo nesse casamento. Os casamentos eram regados de muito alimento, muita comida e vinho. Só que acabou o vinho. Acabou o vinho praticamente no meio da festa. E os noivos iam ficar muito envergonhados com essa situação, ia ser muito ruim para eles. Porque o vinho simbolizava a alegria e simboliza a alegria segundo a Bíblia. Mas acabou. Mas a mãe de Jesus, a mãe conhece o filho, né? A mãe conhece o filho. E ela falou para Jesus: Jesus, acabou o vinho. E Jesus falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora. O que eu tenho contigo ainda não é chegado a minha hora. E essa palavra mulher, quando Jesus fala, ele não está ofendendo a mulher, mas ele está sim honrando. Porque é como se fosse respeitoso para a mulher. É como
nós chamarmos uma pessoa de senhor, de senhora. Ele respeitava muito a mãe. E como Jesus fez essa mesma palavra, ele fez quando falou com a mulher assim, olha, mulher, grande é a tua fé, em Mateus 15, 28. E também em Lucas 13, 12, mulher, está livre da tua enfermidade. É uma forma respeitosa de chegar até a mulher. Mas a mãe de Jesus conhecia o coração generoso do filho. E falou com os serventes, olha, fazei tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele vos disser. Tudo que ele te ordenar, faça. E estava ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. As talhas eram umas pedras bem grandes, era pedra grossa mesmo, quem conhece, se tiver curiosidade pode ver. E essas talhas, elas cabiam de 2 a 3 almudes. É que de 80 a 110 litros. Então eram 6 talhas. E Jesus disse aos serventes assim, olha, enchei essas talhas de água. Encha de água essas talhas. E eles obedeceram. Às vezes talvez nem entendendo o que eu estou colocando água aqui, o que está acontecendo, serventes. Jesus se manifestou aos pequenos ali naquela festa. Aqueles começaram a primeiramente ver o que Jesus estava fazendo, os serventes, aqueles que estavam servindo. E eles encheram a talha até em cima. Encheram de água, todas as 6 talhas foram cheias. E Jesus disse assim, ó, tirai e agora levai ao mestre-sala. O mestre-sala, para quem não conhece, é aquele que cuida de toda a cerimônia do casamento. E levaram ao mestre-sala. Quem coordena a festa, quem dirige a festa. Ele que ia experimentar para ver se estava bom ou estava ruim. Na igreja também não é diferente não. Às vezes tem gente que quer trazer uma bebida diferente, mas quem experimenta primeiro é o pastor. Fala, tá bom ou tá ruim? Se tiver ruim, escuta o pastor. Ele orienta. É muito importante ouvir a voz do pastor. Graças a Deus nós temos um pastor aqui que zela por essa casa, que zela por essa igreja. E ele sempre vai dar uma boa orientação direcionada por Deus. Deus, ele é ordeiro, ele trabalha em ordem. Você vê que houve uma ordem aqui. Foi até o mestre-sala. Ele que ia verificar se estava bom ou não estava bom. E ele verificou. Ele viu. Ele falou, e logo que o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem sabiam os seus servidores. Os primeiros que descobriram, hein? Quem está pertinho de Jesus já vai vendo o que ele vai fazendo. Que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o normal era pôr o melhor vinho. As pessoas já beberam, já estavam ali felizes, alegres. Mas o que aconteceu? Quando a pessoa está assim, agora vamos pôr o inferior. O inferior porque as pessoas nem vão ligar mais, né? Todos os convidados não vão ligar mais. Mas ele guardou o melhor para o final. Sabe que Deus falou comigo que ele guardou o melhor para o final. Talvez na sua vida, talvez na sua caminhada, você
teve muitas felicidade, muita alegria, mas acabou. Ali tinha acabado o vinho, tinha acabado a alegria. Mas Jesus ainda tem preparado o melhor. Ele tem preparado para você, para cada um de nós aqui nessa noite, o melhor. O melhor vinho que vem do céu. Que homem nenhum experimenta nessa terra, porque ele é diferenciado. Quando a gente experimenta o que Jesus tem para a nossa vida, você nunca vai querer mais alguma coisa diferente disso. E o vinho novo é uma história nova. Deus quer mudar histórias aqui nessa noite. Ele quer dar uma nova história, uma nova vida para você. Uma vida que você ainda não experimentou. Aquelas pessoas foram alcançadas por esse milagre. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. É interessante que o primeiro milagre foi num casamento. Olha a importância de um casamento. É o início da constituição de uma família. E Canaã, eu estava vendo, significa ninho, o aconchego. Então o primeiro milagre de Jesus é na família, é no casamento. E às vezes quando o casamento está ruim, chama Jesus para entrar no casamento. Jesus, ele é educado, ele não invade. Quando você convida, ele entra. Quando você convida, ele está ali. E quando ele entra, as coisas mudam. Quando Jesus encontra liberdade, as coisas começam a mudar na nossa vida. Eu estava conversando com a minha esposa, hoje ela não está aqui, que ela estava cuidando da norinha, que teve bebê e está fazendo mudança e precisou, houve uma necessidade. Mas estava conversando com ela, e ela falou assim, como Jesus é maravilhoso, né? Porque todas as vezes que a gente vai tomar um café, vai almoçar ou vai jantar, a gente ora e agradece a Jesus. Fala, Jesus, obrigado, Senhor. E quando você ora e quando você clama ao Senhor, Jesus está ali na sua cozinha. Jesus está ali com você. E a bênção dele começa a alcançar a sua vida. Então não pode esquecer disso. Jesus tem que estar em primeiro lugar. Naquela festa convidaram Jesus. O milagre só aconteceu naquela festa porque Jesus foi convidado. Quando Jesus é convidado para estar na sua vida, naquilo que mais você precisa, aí o milagre vai acontecer. Jesus, ele é maravilhoso. E ele faz maravilhas em nossas vidas. O vinho novo, o vinho de Jesus é transformador. Quando Jesus entra na nossa vida, ele transforma todo o nosso interior, transforma a nossa mente e transforma o nosso coração. E quando você pede, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu casamento, entra na vida dos meus filhos, Jesus está ouvindo. E aquele que fez o ouvido não ouvirá, que fez a boca não falará, ele está ouvindo, ele vai agir em teu favor. Ele está agindo na tua casa, na tua família, no teu lar. É só pedir para Jesus entrar. É só abrir a sua casa para Jesus. Todos os dias. O bom vinho aqui está falando assim, ó. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Talvez a sua vida passou de tal maneira que você não teve aquela alegria que gostaria de ter. Mas Jesus está falando, o bom vinho está preparado para a sua vida. O melhor está preparado para você. E o melhor vem de Deus para a sua vida. O melhor vem quando Jesus está na festa. Então deixa Jesus ficar na sua vida. Deixa Jesus agir naquilo que mais você precisa. Porque Ele está falando para você que nessa noite, o melhor vai acontecer.
O melhor virá. Ah, pastor, mas eu já estou velho, já aconteceu tanta coisa na minha vida. O melhor virá ainda para você. Você não experimentou o melhor. Você vai experimentar o melhor de Deus ainda. Tem coisa grande chegando. Tem coisa maravilhosa da parte de Deus. Jesus, Ele nos dá o melhor vinho, a maior alegria, tudo aquilo que nós precisamos está nas mãos de Deus. Tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor tem para mim e tem para você. Mas tem uma coisa: não se deita vinho novo em odres velhos. Não se deita vinho novo em odres velhos. Jesus falou sobre isso. Quando você vai receber o vinho novo, tem que ter odres novos, tem que ter vida transformada, tem que ter vida no altar. Então o que você quer receber de Jesus nessa noite, peça para Ele: transforma-me, Jesus, transforma a minha vida de dentro para fora, para que eu possa receber o melhor do que o Senhor tem para mim. Porque se você receber, aqui falando desse vinho, falando da alegria também, da presença do Senhor, do Espírito Santo, se você receber vinho novo em odres velhos, ele vai romper, e vai vazar, e vai perder. Então você tem que ter um coração transformado por Deus, mudado pelo Espírito Santo, para que Ele possa depositar toda a alegria e toda a paz que Ele tem sobre você. Eu estava orando, irmão, sobre essa mensagem, e é mais gostoso a gente falar a mensagem mais tranquila, né? Mas o que Deus falou é o seguinte comigo. Ele falou: não fale mal do teu irmão. Não fale mal do teu irmão. Quando você vê um defeito em alguém, não fale mal dele. O Senhor falou isso para mim, irmãos. Eu sei que o melhor de Deus tem para a sua vida, tem para a minha vida. Mas não fale. Não fale mal do seu irmão. Seu irmão é precioso, foi comprado com sangue do Cordeiro. Pode às vezes estar errado, pode às vezes estar falhando, pode às vezes estar sendo dominado por um mal, mas não fale mal. Ore ao Senhor. Eu costumo falar para minha esposa, quando não é para falar alguma coisa, boca de siri, né? A boca de siri não tem aquela boca. Então, de siri, não fala, não fala, abençoa. Envolva aquele que te fere em oração. Envolva seu irmão em oração. Abençoe a vida dele. Porque o maior prejudicado é aquele que fala mal. Minha mãe, quando era viva, ela falava assim: a raiva só prejudica quem a tem. Então nossos lábios devem ser consagrados ao Senhor. Tem uma história de 3 irmãos, né, que foram pescar. E esses 3 irmãos foram na pescaria, e lá eles começaram a conversar, né, pescando com a varinha lá no rio. Começaram a conversar e começaram a falar: cada um de nós tem fraqueza, né? Eu tenho minhas fraquezas. Começaram a relatar. O primeiro falou assim: a minha fraqueza é mulher, eu não posso ver mulher. Daí daí o outro, conversando, né? E falando da fraqueza dele também. Ah, a minha fraqueza, eu tenho um viciozinho lá comigo e tal.
Daí o terceiro ficou quietinho, né? Não falou nada. Daí falou assim: qual que é a sua fraqueza? Eu não vejo a hora de ir embora e falar com o pastor. Entregar vocês dois aqui, né? Então, muitas vezes nós devemos orar pelo irmão que é fraco, orar por aquele que está passando dificuldade, porque o Senhor quer trabalhar na vida dele. E olha como é sério, em Provérbios 6, versículo 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Só dá uma paradinha aqui na sua alma abomina. Quando a gente fala abomina, comece a fazer uma relação. Se você passar num local, num terreno, e tem um animal morto, e aquele cheiro forte da carniça, chega perto dela, você não aguenta. Então, abominar diante de Deus é não aguentar aquele cheiro forte, é virar o rosto. E diz aqui, ó, primeiro, 7 coisas, né? A última ele abomina, ó. Olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele abomina essa aqui, e o que semeia contendas entre irmãos. Isso é abominável diante de Deus. Isto é abominável. É bem mais fácil, a igreja está quietinha, né? Mas é bem mais fácil pregar diferente, né? Mas eu falo para vocês que Davi teve a oportunidade também de matar Saul. Saul perseguia. Saul perseguia, uma perseguição de morte. Foi cruel com Davi. Mas um momento ele entrou numa caverna. Estava o melhor do exército de Saul perseguindo a Davi. Os melhores homens, ele preparava tudo, queria a morte de Davi. Mas Davi entrou numa caverna escondendo com seus homens. E Saul também foi ali. Segundo a Bíblia, ele foi aliviar o ventre ali. Daí ele foi naquela caverna. E Davi, os homens, ele falou: ele está nas suas mãos, você tem a oportunidade de matá-lo. E ele pegou a espada, ele cortou o manto de Saul, sem ele perceber. Mas quando ele cortou, o coração de Davi doeu. Doeu, porque não se toca no ungido de Deus. Não se toca no ungido do Senhor. A igreja hoje ela está contaminada com muito falatório com pastores. Fala mal do pastor, fala mal do líder. Não fala, não entra nessa. Saul, o que dominava a vida dele era o quê? Um demônio, era um mal. Mas ele era um ungido do Senhor. Hoje se fala muito mal. E às vezes as pessoas têm ódio. Até de governante. Não faça isso. O apóstolo Paulo, uma vez, ele falou contra um líder de uma nação, sem saber que era ali, e ele lembrou da palavra que não falarás mal do príncipe do teu povo. A nossa função como igreja é orar. A nossa função como igreja é clamar. Clamar e guerrear muitas vezes contra o principado, demônios que estão atrás de líderes, que agem às vezes para o mal da nação. Mas todos que estão lá são uma alma que Deus criou, não foi o diabo.
Todo homem que está no poder não foi o diabo que criou, foi Deus que criou. Então nós devemos orar. Pedir que livre essa nação do mal. Livre dos homens perversos. Mas não amaldiçoar. Provérbios 12, versículo 18. Algumas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então a palavra ela mata também. Uma palavra dura que vem em direção a uma pessoa, mata a pessoa. Então você tem que saber falar, se direcionar a uma pessoa. Eu lembro meu filho, e às vezes você pode matar sonhos até de alguém. Eu lembro meu filho, que ele foi desenhar, ele era pequeno, né? Fez aquele desenho para a escola. Desenho, não era para a escola, desenho. Falou, pai, tá bonito esse desenho? Mas estava feio. Aí eu olhei assim, tá lindo, meu filho, que maravilha, né? Que bom, né? E aquele desenho estava tudo torto, tá tudo esquisito. Mas ele, tá lindo, filho, tá muito bom. Desenha mais, tá ficando bom. Irmãos, e ele continuou desenhando. Uma vez teve um concurso nas escolas de Taubaté, Caçapava, Tremembé, escolas do Vale. E ele fez um desenho de um tema que teve lá. Ele ganhou em primeiro lugar de todas as escolas. E ganhou uma mountain bike, uma bicicleta bonita. Agora, imagina se eu tivesse matado o sonho dele ali, logo no começo. Então a palavra tem uma força muito grande, da maneira que se direciona para alguém. Tem gente que fala assim, eu sou sincero, falo mal. Será que é isso mesmo que Deus quer? Deus não quer essa sinceridade. Sincero é você falar com Deus, falar dos seus erros. Quantas vezes eu chego diante de Deus e falo, Senhor, como eu sou pecador, como eu tenho falha, Senhor, me perdoa. Toda vez que eu dobro o meu joelho, eu falo primeiro, Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, eu estou aqui na Tua presença, o Senhor é um Deus santo, um Deus maravilhoso, mas eu estou aqui pela Tua misericórdia, pela Tua graça, eu estou aqui. Em Judas 1,9 diz assim, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Mas nem o arcanjo falou maldição contra o diabo. Então, guarde seus lábios. Lutar, a gente luta sim, em jejum, oração. Tem casta de demônio que sai só com jejum e oração, ao qual os discípulos não conseguiram expulsar. Esses dias, em casa estava agora está muito disso, não só em casa, mas em muitos bairros. Começou a parar aquele carro, aquele barulheira lá, mas todo final de semana, aquelas músicas horríveis no bairro, na região, e já estava instalado aquilo lá há muito tempo já estava aquilo lá. Daí eu falei com a minha esposa, nós vamos fazer uma campanha de jejum. Senti no meu coração, nós vamos fazer uma campanha de jejum. Um dia eu jejuo, outro dia você jejua. Vai ser 7 dias nós vamos jejuar. Terminou os 7 dias, voltou aquele som terrível. Eu falei, eu vou dobrar a aposta, vou ficar mais 7 dias, né? E depois foi silenciando, irmão. Foi para um lado, foi para o outro, e coisas de décadas, coisas de muito tempo.
a luta contra o diabo. Às vezes existe um dominador, existe um espírito que domina uma região, que perturba a nossa alma. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades malignas. E quando você consagra, não é você que está vencendo, você está se humilhando diante de Deus. Você está deixando o Espírito Santo tomar conta. Toma conta dessa situação. E você começa a ter misericórdia. Você olha aquelas vidas, eu começo a orar, e orava nesse sentido: Senhor, muda a mente deles, transforma eles, são almas, são vidas, liberta eles dessas músicas que perturbam sua alma e perturbam as pessoas também. Então é o Espírito Santo que trabalha de tal forma para que as pessoas sejam transformadas. Então consagre os seus lábios ao Senhor. Se caso você não consiga ser liberto disso, peça ao Senhor: põe uma trava na minha boca, para que eu não fale mal do meu irmão. A nossa vida foi feita para abençoar e não para amaldiçoar. A palavra que veio primeiro para mim é que o melhor de Deus está para vir. Mas o melhor de Deus tem que estar nessa vida que não fala mal do seu irmão. Senão, sabe o que acontece? O odre velho vai fazer vazar todo o melhor de Deus, você vai perder a bênção. Então deixa Deus transformar a sua vida. Não fale mal, não xingue, é tão fácil, né? Às vezes a coisa dá errada lá. Alguns irmãos parece que ainda está naquele período da Marvel, né? Que começa a ficar verde, começa a rasgar a camisa. Então peça para Deus transformar a sua vida, para que você seja uma vida transformada por Deus, e quando acontecer uma dificuldade, você glorifique, porque a graça de Deus nos faz glorificar. A graça do Espírito Santo nos faz glorificar. Mas nós somos provados no trânsito, aquelas fechadas do trânsito, né? Provado em casa, cai um prato, cai alguma coisa, né? Então saiba disso. Deus prova a nossa vida, mas Ele prova para nos aprovar. Ele não quer que você repita de ano, mas que passe, né? Passe nas provas que Ele tem te dado. Glória a Deus. Amém, irmãos? Tá tranquilo, né? Não tá? E aqui outra história narrada na Bíblia, em Gênesis 9, 22 a 23, que fala de Noé. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, de Noé, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Foram então tomar o Sem e Jafé, eram 3 irmãos, Cã, Sem e Jafé. E Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram nos seus ombros, e indo virado de costas, cobriram a nudez do seu pai. Isso trouxe bênção a Sem e Jafé, mas o falar mal de Cã trouxe maldição. Então, o que nos mostra, às vezes Cã, eu sei que Noé, ele errou de estar nu ali naquele momento, mas quanto tempo ele ficou? 100 anos construindo a arca. E depois de construída a arca, entrou todos os animais na arca. Ficou mais 150 dias dentro da arca. Imagina só, 150 dias dentro da arca com todos os animais. Imagina um elefante ter uma diarreia lá, né, dentro da arca. Então, todos aqueles dias ele passou sofrendo ali junto com a família. Ele saiu, construiu a vinha,
Fala, vou comemorar. Acho que ele exagerou na comemoração, né? Se embriagou. Daí o que aconteceu? Ele ficou nu. E quando ele ficou nu, Cã falou, foi publicando a nudez. O pai tá nu. Não. Sem Jafé, ele viram a nudez. Não viram, nem viram. Poram a capa e cobriram a nudez do seu pai. Trouxe bênção. Mas para Cã veio maldição. Então um alerta hoje para a igreja. Entra na bênção. Consagre seus lábios ao Senhor, para que a sua vida seja mudada. A boca, ela profetiza. Ela pode ser bênção. Quando você estiver fazendo um trabalho e não der certo, não xinga. Porque no momento que você xinga, as coisas pioram. Peça a Deus graça. Peça a Deus sabedoria. E as coisas vão andar certinho. Você vai ver que as coisas vão mudar. Eu tenho experimentado isso. Às vezes as coisas estão difíceis, mas o Senhor, Ele vem na hora certa e nos ajuda. Essa semana, eu estava fazendo a instalação de um quadro, de um padrão, e era fora, padrão de entrada, com vários, na parte elétrica, né, de disjuntores, dentro de fora da casa. E eu fui ao centro da cidade, buscar algum material em Taubaté, e caiu aquela chuva, uma chuva muito forte. Falei, meu Deus, o quadro está aberto, tudo para fora. Falei, meu Deus, me ajuda no trabalho que eu estou fazendo, porque é fora, não é externo. Eu abaixei o quadro, irmão, peguei esse antigo e abaixei para fazer o novo. Daí o Espírito Santo falou assim, eu faço maior do que você pede. Eu ouvi aquela voz assim, falei, glória a Deus. Daí quando eu fui indo, era lá no Itaim, naquela parte de lá, quando subi aquela chuva caindo o tempo todo, chuvão. Quando cheguei pertinho da casa, sequinho o tempo. Sequinho o tempo. E tudo nublado. E eu ia trabalhar durante muito tempo ali ainda, umas 2 ou 3 horas. E todo o tempo que eu fui, ficou seco. Eu terminei o serviço. Mas abençoa. Tudo que você fizer, abençoa. Abençoa seu trabalho, abençoa sua família, sua esposa, seus filhos. Amém? Irmãos, recebem essa palavra em nome de Jesus? É isso que Deus tem colocado na minha vida, tá bem?